Um, dois, três. Olá, boa tarde. Eu sou Marcelo Novaes. Estou muito feliz aqui de estar no segundo Salão Virtual de Joias Contemporâneas, uma iniciativa que eu admiro muito, essa questão da joalheria indo, né, para o digital. Muito obrigado pelo convite, Sharone e toda a equipe. Eu vou explicar um pouco da minha trajetória, né? Como alguns é, talvez já me conheçam. Eu tenho uma trajetória longa, né, na joalheria. Eu trabalhei numa grande empresa, eu estou no ramo da joalheria há 30 anos, e durante 25 anos eu trabalhei na área de marketing e venda e comercial, né, de uma das maiores empresas de joalheria do Brasil. Assim, há 3 anos eu criei uma marca de joias masculinas. Eu também atuo na área da consultoria de branding para pequenos e médios é, criadores da joalheria, também ajudo nessa parte de gestão, e tenho essa marca chamada Marcelo Novaes Joias, que é o Instagram, né, @Marcelo Novaes Joias, há 3 anos, não, há 4 anos, 2016, passa rápido. E, eu vou contar um pouquinho da minha história, né, do que me motivou, né, ter esse trabalho de design das joias. Eu sempre saí da gestão, né, do marketing, e o que acontece, né? Como eu sou do marketing, eu sempre me preocupo muito com o que o mundo está precisando, com o que o mundo está querendo, com as transformações do comportamento. Isso me instiga muito, né? E aí amigos começaram a me pedir, né, conselhos sobre coleções, sobre joias e tudo, e até um dia que alguém me falou: por que você não faz uma coleção de joias com seu nome? Eu estudei moda e marketing na St. Martins em Londres, e eu tenho um conhecimento aprofundado nessa área. E aí eu falei: pô, será que eu consigo? Será que é minha história? E aí eu falei: não, eu acho que tem muito a ver, mas eu não gostaria eu gostaria de um nicho. Eu sempre fui muito interessado por nichos diferentes, né? Por nichos que talvez não sejam tão atendidos, né? E o masculino, a joia masculina, o homem, né? Ele está em franca transformação, né? Com essa mudança de paradigmas, com a presença do homem muito mais conectado à sua ideia de família, né, de criação dos filhos, e deixando um pouco aquela imagem, né, do homem provedor que sai de manhã e volta do trabalho cansado só para jantar e dormir e não vê os filhos, não tem uma... Enfim, um homem é um homem que ele não... O homem, para que eu comecei a trabalhar, é um homem que está muito mais preocupado com outras questões, com questões pessoais, com questões de encontrar a sua autorrealização como pessoa, e não só como profissional e provedor, mas também um homem que tem uma vontade de se expressar nas cores que ele usa, né, no corte de cabelo, na barba, e a gente vê um movimento, né, crescendo nessa questão na questão especialmente estética, e de cuidados, né, para o masculino, para o segmento masculino, e eu faço parte um pouco desse universo na área da joalheria, né? Eu crio para esse homem que está em transformação, e eu acho que a minha joia ajuda a inspirar esse movimento, né? E a que esse homem encontre novas soluções para quando ele quiser, né, no seu dia a dia, usar um anel, ou no seu trabalho também, conquistar uma posição no seu trabalho, e ele tem uma questão de significação usando um colar ou usando uma pulseira bacana, né? Então, assim, as joias, a gente não pode esquecer que as joias, elas transmitem informação, emoção, né? E história, e memória, e confiança, e simbolismo, e assim é também para o homem, né? Agora, o homem, ele precisa de alguns cuidados especiais que as mulheres talvez não são cuidados diferentes, né, na hora de você pensar uma coleção para o masculino, né? E foi isso que eu faço com a minha coleção, e que eu vou mostrar aqui para vocês em algumas coleções selecionadas.
Falando um pouco da minha coleção, a minha coleção, como eu disse, ela tem ela é muito planejada, né? O meu marketing é muito planejado, porque eu venho eu me tornei designer depois, né? Eu fiz o caminho contrário, né? Eu fui de gestão de marketing e depois eu me tornei designer. Isso é muito interessante porque a minha marca ela fica com uma cara um pouco diferente no sentido que eu penso muito sobre soluções, né? Então, por exemplo, as minhas joias elas têm muito uma questão de conforto, né, de conforto, ou seja, a joia ela tem que ser gostosa para o toque, né? Ela tem que ser bacana para usar, ela tem que ser interessante, ao mesmo tempo ela tem que ter um acabamento primoroso, que é a ancestralidade da minha história na alta joalheria. Então, eu acho que essa que é uma grande chave, né, do meu trabalho. Eu costumo dizer que o meu trabalho ele tem uma característica de design híbrido, né? O que eu quero dizer com design híbrido, né? É aquela questão que eu alio a imaginação, a criação, ou seja, um determinado tema, um determinado questionamento que eu encontro ou na arquitetura, ou na natureza, ou nas minhas viagens, né? Eu viajo muito, tenho essa vontade de conhecer outras culturas desde muito jovem e isso afeta muito o meu design. Então, assim, é uma característica forte que aparece muito no meu design, é a minha imaginação que vem das minhas viagens. E então o design híbrido ele parte da imaginação desses meios da inspiração, arquitetura, viagem, natureza, e passa pela tecnologia 3D. Eu sou um aficionado pela tecnologia, não é à toa que eu abraço essa causa aqui do salão no digital, da joalheria no digital. É um novo universo, mas que me encanta muito, com adaptações que a gente vai ter que fazer, porque a joalheria ela é minuciosa, ela envolve técnicas manuais, mas a tecnologia é muito bacana. E o acabamento à mão. Então, assim, que é a finalização, que é o que nos aproxima e nos lembra da herança da alta joalheria, da onde eu vim, né? da minha origem. Então, imaginação, técnica, né? de acabamento, de tecnologia e acabamento manual. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas coleções que eu selecionei para exemplificar tudo isso que eu falei aqui para vocês, é, e que é um contexto que eu sempre levo, né? E como eu venho da área comercial também, eu tenho um grande interesse em conhecer o meu cliente, em conhecer quais são as suas dúvidas, quais são as suas expectativas, sabe? Enquanto na questão das joias. E eu espero que as minhas joias respondam essas expectativas, né? Então eu vou selecionar aqui para vocês uma pequena apresentação que eu fiz aqui, ó. Essa daqui é a primeira coleção que eu vou mostrar para vocês. Não, não é. Essa daqui a gente tira. Essa daqui é o anel águia, ouro, que é este aqui, né? É um anel que é feito em ouro 18 quilates. É um anel feito em ouro 18 com um diamante na ponta. Esse é um design muito básico, é um design criado, é uma das primeiras desenhos que eu criei na minha coleção. Ele é um desmembramento de um anel que eu criei há 4 anos atrás, chamado Black Star, e esse é um pedacinho dele que eu coloquei um diamante e ele se tornou um novo anel. Eu chamo o anel Águia Ouro. E ele é ligeiramente retorcido, né? Então, eu acho que na foto talvez você consiga visualizar melhor, e ele dá esse efeito de não se encontrar, né? O início não encontra o outro fim. E o anel águia, por causa né, ele lembra essa questão, né, das garras de uma águia. O outro dessa coleção que eu acho muito interessante também, que eu fiz uma versão, é o anel Águia Branca, que eu chamei desse nome ontem, porque eu fazendo a apresentação. Quer dizer, eu já tinha anel Águia, mas essa coisa da Águia Branca. É o mesmo modelo, com diamante. Uma característica importante da minha coleção, além de conforto e da tecnologia e do acabamento à mão, também, e das inspirações, é também a questão do diamante, né? O diamante negro ele está sempre presente na minha coleção. Ele traduz essa minha herança com a alta joalheria. E aí, esse é o anel águia,
né? E ele pode ser usado separado. Olha só que bacana que ele fica, né? Tanto para esse anel, ele tem servido também para anéis de casamento. Eu tenho vendido. Não foi essa a intenção, mas ele está sendo usado, está sendo pedido para essa intenção. E o que é bacana é que você começa a criar quando você usa junto. Eu fiz também numa ideia de você usar junto o anel, tá? Aqui, olha, você usar junto. Aqui está o anel ouro, aqui está o anel de prata. E aqui o anel, o terceiro deles, que é o anel em prata oxidada, que dá essa textura preta, né? Ele fica com essa preta. Também tem o diamante na pontinha. E você pode usar, olha só desse jeito, os anéis um pouco separados, ou eles se juntam, ou eles se entrelaçam, e a cada hora eles têm uma cara diferente. Então, esse é um anel águia, em ouro, prata e prata oxidada. Uma outra coleção que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é esta coleção. Todas as peças, tá vendo esse selinho aqui? Depois eu vou ver se eu consigo mostrar isso em outra peça. Esse é um selo da minha marca. É esse asterístico que eu vou mostrar para vocês depois. É um asterístico de 8 pontas, que é igual a esse aqui, né? E que o asterístico de 8 pontas é a minha logo. Então, eu estou mostrando agora essa pulseira, a pulseira Georg, que é uma pulseira muito especial. Ela é em prata 925, ródio negro e diamante. E aqui você tem a ideia da pulseira na minha mão. Olha só a fluidez da pulseira. E o fecho é muito importante, porque o fecho nas minhas peças, assim como a alta joalheria, ela não tem tanto... Ela é uma peça utilitária, né? Porque ela serve para fechar, funcional, mas ela pode ser usada tanto para baixo quanto para cima. Assim ele fica mais esportivo, assim ela fica mais para a noite, porque ela tem um diamante bem aqui, né? Um diamante com um brilho bacana e que dá essa coisa para a noite, é muito interessante. Esse foi eu estou agora aqui apresentando. Eu resolvi apresentar essas fotos até para a gente conseguir visualizar melhor e me guiar. Olha, e esse pendente é bacanérrimo, ele é o pendente Black Star. Não, desculpa, ele é o pendente Florestas do Brasil. Foi uma coleção que eu fiz, uma das minhas últimas coleções, que eu fiz e eu tenho um fornecedor, um rapaz, eu gosto muito da juventude, sabe? E eu tenho o João, que faz relógios de madeira, ele é o meu querido parceiro, e ele me ensinou sobre as madeiras brasileiras de demolição. Essa madeira é especial, aqui é prata 925, um diamante negro, e essa madeira linda. E essas peças, elas vêm com madeiras diferentes, né? Então, a cada madeira a cada peça que existe, você tem um tipo de madeira. Essa daqui não vai entrar, essa daqui entra, olha. São em 2 modelos. Essa daqui é com a madeira de canela preta do sul do Brasil. Foram 3 biomas que eu escolhi, tá? 3 biomas, e olha aqui, o pendente, tá? Ele pode ser nem 80 centímetros ou em 60 centímetros, tá bom? E esse é o pendente Florestas do Brasil. Uma outra peça que eu selecionei aqui para o nosso salão foi essa placa bacana aqui, ó, que é uma placa que já vem com esse fio de camurça, com essa terminação em prata 925, e essa prata com ródio negro aqui, é o meu logo estourado, né? É um asterístico estourado, e aqui você vê como é que ele fica. Olha só, que bacana. E aí, é uma placa que você pode usar, né, no seu dia a dia, para sair no sábado, para sair à noite, ou então para o seu dia a dia. Agora, ela é camurça, né? Então, assim, você pode colocar até num cordão de metal, se você quiser usar ele em academia ou para outros objetivos, assim. Mas o camurça, ele já vai com a peça, é uma peça que tem que ter um certo cuidado para não molhar, né, para não suar. Mas eu gostei desse contraste, né, do natural com a característica da prata.
Meu trabalho tem muito isso, tem muita característica de contrastes de texturas, né? A madeira com a prata, a camurça com a prata, o couro também, eventualmente. Então tem uma brincadeira e é quase que intuitiva nesse sentido. E aqui eu mostro para vocês. Então esse é o nosso. Aqui é o Silver Star. Silver Star é esse pendente bem bacana aqui que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, olha só que bacana sobre o preto. E ele aqui você pode ver o meu logo, né? Esse é o meu logo que estampa todas as peças no forro ou num carimbinho, né? E ele é uma peça de prata 925 com um ônix em corte triangular, e eu inverti essa pedra, né? A chapa dela, que era lisa, que seria o tradicional para você colocar para cima, eu inverti e coloquei isso para cima, fazendo uma alusão aos prédios Art Deco dos anos 30, anos 40. Então você vê que toda a minha coleção tem toda uma referência com arte, com arquitetura, todo o meu inconsciente coletivo, ele está presente aqui nas peças, e olha só o acabamento das peças primoroso, é a questão do que eu estava falando com a Mônica Carvalho, né? É o que faz a diferença, né, da joalheria e do próprio artesanato que a Mônica estava falando, né, é a questão do nosso acabamento. Eu acho que eu acho que aqui, só para vocês verem de novo, né, a peça. E aqui de novo você pode dar um nó, né, e você sobe, desce. É uma peça super bacana, usada em cima de uma camisa. Fica muito bacana porque o fio desaparece. E outra peça que eu trouxe, que é a pendente Ethnique, é esse aqui, que eu estou usando, esse pendente foi interessante, foi uma viagem que eu fiz para a Amazônia, eu gosto muito dessa pegada natural, eu tive um contato como consultor na área do artesanato brasileiro, e eu fiquei muito apaixonado pelo nosso artesanato, foi onde eu conheci a Mônica Carvalho, e por isso, e grandes artesãos, e aí por isso que o artesanato ele vem para minha história, inclusive você pode a caixa, tem toda uma questão de embalagem também muito interessante da minha marca. Esse pendente, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês no detalhe. Ele é um dente de animal, é uma garra de animal num fio no fio resistente, tá? E aqui tem uma plaquinha, que é uma placa com a minha logo, né, onde você pode ver, tem sempre um diamante aqui no centro, e esse asterisco na identidade oriental, ela tem um significado de proteção, e os 8 chakras, né, da proteção, saúde, felicidade, equilíbrio, ou seja, é só um pacote de coisa boa. E olha só que bacana, você de preto, e olha só como que ele, né, dá um estilo, e é muito low profile também. E deixa eu ver uma outra joia que eu tenha trazido aqui para vocês. Estou adorando fazer essa apresentação, gente, porque é muito bacana, eu estou adorando essa oportunidade. Obrigado, Sharone e Social Wave. Essa peça é um escapulário que eu fiz em homenagem ao Rio de Janeiro e a todos os balneários do mundo. Ele é fio encerado e 2 plaquinhas com prata 925 branca com diamante e o reverso, né? É o Yang e Ying. O meu trabalho também tem muito isso. Lembra que eu falei da textura lisa e polida? Está aqui de novo. Lisa, polida ou rústica e fosca, né? Tem o branco e o preto. A minha coleção tem, o meu imaginário tem muito isso. E aí deixa eu tirar aqui para você olhar. Aqui, olha a peça. Aqui tem o preto, né? E você dá a volta. Você pode usar, eu como estou de preto agora, é muito legal quando você coloca. E o que é legal desses fios que eu tenho usado é o fio encerado. Ele é resistente à água,
e ele é resistente a suor, então você pode ir para a academia, pode mergulhar no mar. Eu moro no Rio de Janeiro, então eu uso quando eu faço stand-up paddle aqui, quando eu posso, né, eu uso essa peça. Vou ficar com ela, eu adoro. E o que acontece? Que é legal é esse sentimento de que não tem uma coisa religiosa desse sinal, né? Ele é é um símbolo de equilíbrio, de boa energia, ponto. Então, ele transcende a questão da religião. E uma outra peça que eu trouxe vamos ver aqui qual é. Então, são as pulseiras. Essa pulseira de couro, que eu até estou usando uma aqui, ó, que é essa pulseira bacana, que eu escolhi um fornecedor de São Paulo, italiano, que tem essas pulseiras, eu pego essas pulseiras e que são de couro, né? Muito macio, extra macio, e aplico essa chapa com a minha identidade, deixa eu tirar a tela aqui, com a minha identidade, que é o asterisco de 8 pontas e o diamante que fica no centro, né? E vocês veem que toda a coleção ela meio que conversa entre si, né? Então assim você tem isso aqui e aí você tem uma conversa de design entre a minha coleção tem muito isso, ela se complementa, né? Então talvez pela linguagem consistente e coesa que eu tenho por causa do marketing, né? Então é uma coisa bem bacana nesse sentido. Eu acho que são essas as peças. Eu acho que tem um chat aqui. Alguém tinha falado alguma coisa. Tá, eu acho que era isso. Então, gente, muito obrigado pela oportunidade de estarem aqui no nosso evento digital. Eu estou fechando o evento, estou muito feliz por estar aqui nesse momento que a gente precisa de força e que a gente vai levar a nossa joalheria para esse canal com mais interatividade para o nosso público e que esse público ele entenda que a joia não perde nem um pouco a questão da memória, do significado e do fazer manual quando a gente se transmite com uma comunicação tão intensa e tão verdadeira como essa que a gente está tendo agora. Muito obrigado por assistir e fiquem com a gente. Qualquer dúvida, tecla aí clica no meu WhatsApp e a gente bate um papo e vai ser um prazer a gente se conhecer mais, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Boa tarde, muito obrigado por terem participado do evento. Muito obrigado.